Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, batendo um bom papo com um dos nossos convidados, irmão Pio, irmão Francisco e também a Célia da Pastoral Carcerária, aqui da Arquidiocese de Campinas, falando das histórias desses nossos irmãos que são tão amados, né? Nem sei se eles sabem que são tão amados assim pelo trabalho que é feito com todos eles. Mas a gente está muito feliz com a presença desses nossos irmãos aqui. A Ana Esther Salles Augusto, ela é de Areiópolis, no interior de São Paulo. Ela pede por ela mesma, por toda a sua família, pelos seus familiares. Ana Esther, muito obrigado. Ela tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Eu até me esqueci de dizer que daqui a pouco a gente coloca os nomes de todos aqueles que se tornaram sócios naquela urna que você conhece, onde ficam aí os nomes dos nossos irmãos e irmãs. Então, todos os nomes ficarão lá, tanto dos sócios como os novos, como dos que vão se tornar, aliás, voltaram a ser sócios, como é o caso da Ledina Teixeira Sartori. Ela é de Carapicuíba, no interior de São Paulo. Ela pede oração pelo seu esposo, não é? Osvaldo. Pede por ela mesma, pede pela cura de uma úlcera na perna direita, pede pelo conforto e paz no coração de toda a sua família e pede por todos os seus familiares. Maria de Fátima Braga, ela é de Araguaiana, lá em Tocantins. Pede oração por ela mesma, pela sua saúde e por todos os seus familiares. Quem faz o seu pedido de oração também é a Mariângela Aparecida Salles. Ela é de Alfenas, em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Pede oração pela saúde da sua filha. Eliane pede por ela mesma, pelos seus netos e por toda a sua família. Dinamar Lima Leite Filho, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, pela vida de Leandro da Silva, libertação da família. E ela coloca vários nomes aqui. Dinamar, pode ficar tranquila que a gente reza aqui por todos esses irmãos e irmãs pelos quais você pede oração aqui. E daqui a pouco a gente continua lendo os nomes, melhor dizendo, dos nossos irmãos e irmãs, que graças a Deus são vários, né? São muitos deles, não é? Que estão fazendo seus pedidos de oração. O que vocês estão achando do programa? Está sendo bom? Está dando para... Muito bom. Você sabe que eu acho que quem está em casa está muito feliz com a participação de vocês, Que viu? bom, padre. Muito feliz mesmo. Uma coisa que eu gostaria de saber, assim, eu tenho também certeza que quem está em casa gostaria de saber, qual é a maior dificuldade que tem? Primeiro, eu queria que a gente voltasse àquele primeiro assunto de o que é que fortalece o trabalho de vocês, o que é que dá a base. E depois, assim, qual é a maior dificuldade que vocês têm no trabalho? Eu creio que na verdade, a gente não poderia sair do programa sem falar isso, né? O que nos dá esse impulso para sair de nós mesmos, da nossa própria realidade, ao encontro da pessoa em situação de rua, ou seja, da pessoa que está preso, é uma experiência íntima e pessoal com Jesus. Sem essa experiência, sem eu ter o encontro com Deus, sem Ele ser o alvo, o ideal, o objeto de toda a minha vida, isso não existe possibilidade. Primeiro porque nós não somos filantropos, nós não somos assistencialistas. O que nós fazemos porque nós somos cristãos. Nós tivemos um encontro pessoal com Jesus e Ele disse, olha, tudo que você fizer a um destes meus irmãos mais pequeninos é a mim que você fez. Não é como diz Mateus 25:35. Então nós vamos porque nós encontramos nele a pessoa de Jesus. Nós encontramos muitas dificuldades nesse serviço, mas essa mesma graça que chamou é a graça que mantém, que sustenta. Nós vemos da divina providência. E isso, o que me faz crer em Jesus, além do que Ele disse, por ser Ele a verdade, por Ele ter dito, por Ele não poder mentir, nós provamos isso com a nossa vida. Existe uma experiência real. Ele cuida de nós. E isso, pelo que nós temos de material para cuidar dos pobres, por aquilo que nós temos de espiritual para continuar a nossa vocação. Então, isso quem dá essa motivação, quem nos faz não ter medo de prosseguir, quem nos faz ir aonde Ele quiser, aonde Ele mandar. Que bonito, é acreditar na providência mesmo, né? Com certeza. E Célia, você partilha disso? Eu faço as palavras do Frei, as minhas. Essa experiência com Cristo que a gente tem, realmente sair de casa de manhã, né? 2, 3 pessoas, a gente pastoral, para levar esse amor a esses reeducando, realmente tem que ter uma experiência com Cristo, né? Inclusive, nosso grupo é tudo renovação carismática, né? A boa parte dela é todas as pessoas que teve um encontro com Cristo mesmo. Não, eu quero trabalhar nessa pastoral. Porque é uma pastoral que não, igual eu digo, tem 10.300 e alguma coisa a mais de preços, né? De reeducandos. E a gente, 50 pessoas pastoral. Tem que ter muita força de Deus. Tem que ter a força de Deus mesmo operando e nós. Porque nós somos boca de Deus para aqueles jovens,
como eles disseram quarta-feira para mim e para minha comadre que está ali. Olha, vocês são nossa boca, todos podem vir aqui falar, mas quem se preocupa com a alimentação, quem se preocupa com a nossa saúde, quem se preocupa com tudo aquilo que nós passamos aqui, vocês se preocupam. Por isso né? que eles entendem que vocês são família deles. Sim, né? família. E tem uns que eles se apegam tanto na gente que eles partilham tudo com a gente, senta e conversa. E a gente já chegou até a almoçar com eles dentro do cárcere, a comida que eles comem. Então, a experiência da pastoral é viver esse Cristo de verdade. Se você tivesse que nomear uma dificuldade que você tem no trabalho, quer dizer, sempre tem as dificuldades, né? Tem. Até como o irmão Francisco falou, mas... De pessoas para trabalhar mais. Essa é a maior dificuldade Essa, no momento. para mim, agora é. Porque a dificuldade antes era de entrar dentro do cárcere, né? E hoje, graças a Deus, nós temos um padre, que é o padre Jean, que também tem todo o suporte dele, é bom, né? A gente tem um suporte de um sacerdote nesse trabalho, né? Ele não mede esforço para nos ajudar. E também as diretorias dos presídios aprendeu a ser a nossa igreja, agora com o nosso santo padre, o Papa, né, Francisco. Ele está dando um ânimo nesse sentido. Um suporte muito grande dentro dos cárceres também, né? Os trabalhos de rua, é levar a igreja para a rua. Uma das misericórdias, que são elas, estava presa e foram me visitar, né? Exato. E a gente está vivendo isso nesse tempo. E muitas pessoas, nós tivemos mais ou menos uns 200. Eles sabem que eu estou falando porque eu disse que eu ia estar aqui e eles estão assistindo. Que bom. Tá? Um grande abraço para eles, né? Padre, manda um abraço para essa rapaziada que está assistindo eles lá nos presídios, nos 2 CDP. Né? Eu fui no CDP essa semana e disse que eu ia estar aqui. E solucionaram a boca nossa lá fora, né? Então, eu quero dizer para vocês assim, é muito gratificante, padre. Para mim é um amor muito grande que eu não conseguiria mais ficar fora dessa pastoral. Que bonito isso, né? Tá. Então, eu acho que essa dificuldade, assim, é até bom que quem está em casa, você que está aí, na sua diocese, na sua cidade, né? Na sua paróquia, né? Procurar saber, se informar, né? Isso, formar pessoas. No Centro Pastoral Pio XII, nós estamos lá. Na Arquidiocese de Campinas. Na Arquidiocese. É toda primeira quinta-feira do mês. Às 8 horas da noite nós estamos lá, o padre com a gente. E cada um de nós fala a experiência do mês que teve dentro do cárcere, né? Então a gente passa isso para aqueles que estão começando. E todos que começam, para ele entrar no cárcere, ele entra com um de nós. Que nunca vai sozinho, né? Nunca sozinho. E pode ter certeza que a diretoria também está assim, dando aquela abertura para nós da pastoral. Né? A gente tem já sentamos com eles para colocar a dificuldade do reeducando, né? E a saúde, se ele precisa de um óculos, se ele precisa de alguma coisa, se está no condições, nós receber de uma doação, a gente leva para ele, passa para a diretoria o que está acontecendo. Nossa, mas é um trabalho geral mesmo, Sabe? né? Em todos os sentidos. E no seu caso, alguma essa questão da dificuldade, o que você percebe, irmão Pio? Da dificuldade e o que sustenta? Como o irmão falou, né? A gente nunca começa pelo apostolado. A gente começa sempre por essa experiência com Deus, né? Então, é o desejo de fazer a vontade de Deus que nos leva ao apostolado. E o que é mais difícil, assim, são muitas realidades, assim. Mas eu vejo que o que mais eu tenho dificuldade é com impotência de algumas situações. Porque o trabalho ele é complexo, né? De não conseguir mudar algumas situações. Sim, às vezes você esbarra em coisas simples. A saúde, por exemplo, você está com um irmão muito doente na rua e você leva ele para o pronto-socorro e chega lá e ele não é atendido. E ali você se sente impotente, porque você não conseguiu fazer mais. Né? Ou a gente vai numa Cracolândia e você chega lá e você encontra toda aquela situação e você sofre. E você fala, caramba, você quer mudar aquela... E aí quando eu me sinto assim impotente, e aí a gente tem que voltar para Deus, senão a gente não consegue. Né? Então a gente fala, caramba, Jesus, você estava lá crucificado e não conseguiu fazer nada. E isso, para mim, é o mais difícil, quando essas situações assim, que você quer fazer algo e você não consegue. Verdade. Você sabe que enquanto você estava falando, eu me lembrei da missa hoje,
da leitura do Evangelho quando Jesus diz assim, e eu fazia reflexão nesse sentido, não perturbe o vosso coração, né? Assim, não tenha medo, né? E eu dizia assim, quando a dúvida, a dificuldade vem, está vindo de uma maneira que a gente não consegue lidar, ou dentro dessa questão, quando a gente se sente impotente, eu acho que é confiar, né? Confiar, quer dizer, não perturbe o vosso coração, não tenha medo, vá adiante, porque você não está sozinho, né? Existe toda a minha vida que é colocada diante de vocês, né? Então, para vocês, melhor dizendo. Então, por isso que não dá para desanimar, não, de jeito algum. Ele tem que ser o foco, se não for... Então, se Deus não for a nossa referência, se Jesus, né, a Eucaristia não for a referência, não tem como, não é? No caso, ele não tem médico também, irmão. Oi? No caso, ele não tem médico. Não tem médico, você vê um menino baleado, ele vem da rua, aí tem que levar para escolta, é difícil para estar levando para a rua. Então, a gente vê aquele menino, o pai estava celebrando um dia a missa lá no final do ano, e o menino, ele estava com furo, e ele não pode mostrar aquela bala que está lá, aquele buraco que está lá. E ele tentava animar o louvor, né, o cantar, e ele falava assim, eu via que ele estava com dor, eu falei, você está com dor por quê? Ele disse, eu estou baleado, tia Célia. E eu falei, mas você passou para o médico? Na medida do possível. Lá tem a maioria tem enfermaria. Ele não tem um médico para ali estar cuidando. Nesse tempo mesmo, a TB é muito grande dentro do cárcere, e eu acompanho isso. Né? Eu passo, olha, não tem médico, os diretores ficam impotentes também, e nós ficamos também. Mas tem uma enfermaria só para cuidar, e os casos mais graves, vai para o Mário Gatti. Mas assim, é engraçado, assim, é interessante como essas realidades são tão difíceis mesmo, né? Sim. A gente fala assim, de todas as histórias que a gente tem no apostolado de vocês, e depois vem essa questão das dificuldades, né? Que inicialmente nos torna impotentes, né? Diante de tudo isso, mas a gente não pode pensar nisso, né? A gente tem que ter, como a gente diz, o que abastece? É essa fé que nós temos, né? Tem que abrir fronteiras. Olha só, nós vamos para o intervalo, depois nós temos um tempinho para a gente fazer os finalmente, né? Porque o nosso programa hoje passou rápido demais da conta, né? E foi muito bom e eu tenho certeza que quem está em casa gostou muitíssimo. Por isso nós vamos para o intervalo. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só. Até lá.